Frases e pensamentos do médium Chico Xavier. Continuação, segundo vídeo. Você mesmo. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. Os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de um coração de mãe quando pede um filho. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau humor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. O seu desânimo não edificará a ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Não estrague o seu dia. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu ofensor. Magoar alguém é terrível. Confie sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. A verdade que fere é pior do que a mentira que consola. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito.
Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho. A dar, sem olhar a quem. A servir, sem perguntar até quando. A sofrer, sem magoar, seja quem for. A progredir, sem perder a simplicidade. A semear o bem, sem pensar nos resultados. A desculpar, sem condições. A marchar para frente, sem contar os obstáculos. A ver sem malícia. A escutar, sem corromper os assuntos. A falar, sem ferir. A compreender o próximo, sem exigir entendimento. A respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração. A dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. De 3 normas de conduta jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos são, invariavelmente, em rumo certo: ajudar sem distinção, esquecer todo o mal e trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar e destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade e a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre 3 abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente, amar-nos uns aos outros. Nem sempre terás o que desejas, mas enquanto estiveres ajudando aos outros encontrarás os recursos de que precisas. Qual citação você mais gostou? Deixe um comentário, seu like, se inscreva para não perder nenhum vídeo, compartilhe. Obrigado por assistir.